o congressista Jorge Lemos, diretor da Escola Espírita Cristã Maria de Nazaré, para anunciar o nosso próximo conferencista. Nasceu em 1957, no Rio de Janeiro. É graduado em psicologia, atua há mais de 25 anos em destacada empresa do setor financeiro. Desde 1978, realiza palestras sobre psicologia do eu profundo, espiritismo, parapsicologia, filosofia oriental e hermenêutica, I Ching, monismo de Pietro Baldi. É autor de 16 livros já publicados. Estou falando de Jorge Damas Martins. Convidamos o companheiro Jorge Damas. Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. É uma alegria voltar à cidade de Campos e poder, nesse 13º encontro de Pietro Baldi, comungar com vocês o pensamento da obra deste apóstolo do Cristo. Voltar a Campos é uma alegria, pois que nos finaizinhos dos anos 70, vim aqui pela primeira vez, trazido pelo inesquecível, saudoso, o grande amigo Newton Boechat, que me ensinou a começar a amar a cidade de Campos e ter a oportunidade de visitar a antiga e hoje a instituição de Pietro Baldi. Aqui eu fui recebido por tantos amigos, por famílias tão carinhosas, almas que há anos fazem parte da nossa história de vida, como exemplo, como carinho, como dedicação e entusiasmo na divulgação dos pensamentos de Ubaldi, dos pensamentos mais profundos da espiritualidade. Aqui aprendi a amar pessoas muito interessantes, almas carinhosas como a Leinha, o José Amaral, a família Talvani, que nos abrigou aqui pela primeira vez na cidade de Campos, quando tive a oportunidade de conviver carinhosamente com toda aquela família querida e amiga do senhor Talvani Cardoso. É tão bom voltar a essa cidade, é tão bom poder aqui falar das coisas que mais amamos, daquilo que mais sentimos no fundo de nossas almas. Estou profundamente emocionado e feliz de poder voltar a esta amada cidade. O tema da nossa palestra é como entender Pietro Baldi. E assim, sem mais delonga, passemos ao tema que nos foi proposto. Em verdade, o pensamento avança, e o pensamento, para avançar, precisa de mentes novas, atuais, energeticamente preparadas para trazer uma nova realidade de pensar para o mundo. É assim que o Alto disponibiliza um dos seus apóstolos, que vem à humanidade na figura do professor Pietro Aliori Ubaldi, que nasceu na Úmbria mística de Francisco de Assis,
mas mesmo ali, naquela terra que aprendemos a amar a pobreza, a obediência e a castidade, o alto faz como numa verdadeira brincadeira, numa ironia, disponibiliza a vinda do seu apóstolo numa família rica e nobre. Algo diferente. O balde nasce num ambiente em que tudo girava imensamente voltada para o dinheiro, para a nobreza. O apóstolo se sentia como que amarrado, sufocado, pois que desde pequeno via a luz do alto que se manifestava na luz do Cristo diante da sua vida, diante da sua visão. E ele indagava, questionava, que luz era essa? Assim, comentou com seus familiares, com os seus amigos, com as pessoas que trabalhavam no Palácio Aleore, aonde ele vivia. E qual foi a sua surpresa quando disseram para ele que um menino rico, que teria o dever de cuidar do patrimônio da família, não devia falar dessas coisas. Isso é coisa de menino maluquinho. Menino rico, menino que tem o dever de administrar uma fortuna, não pode ficar vendo luzinhas, não pode dizer que transcende o seu pensamento e que quer amar a Cristo. Ele então tentava esclarecimento com os servos do palácio, mas, no entanto, os servos não sabiam alimentá-lo com explicações lógicas, filosóficas, racionais. É assim, então, que bem cedo mesmo, ele pede à sua mãe: mãe, manda-me para a escola, quero ir para a escola. E adiantando o processo dos tempos, com os 5 anos, ele vai para a escola. A escola não tinha muito para oferecê-lo. Mais tarde, já maiorzinho, no ginásio, ele vai escutar uma palavra retumbante: evolução. E aí ele vai poder se debruçar no pensamento de Charles Darwin, no pensamento da evolução das espécies, vai ler Goethe, o Fausto de Goethe, vai se deliciar na Divina Comédia de Dante Alighieri, mas nada mais a escola tinha para oferecê-lo. Em todos esses pensamentos, ele via a necessidade de completar com novas ideias, ideias do Espírito, ideias que já borbulhavam, fervilhavam em sua alma. É assim, então, que depois de se formar em Direito, de ter numa bela formatura o seu livro publicado e aplaudido, aliás, por sinal, falando da imigração dos italianos para o Brasil já vivo na sua alma, o professor Pietro Ubaldi, então, recebe da família a bênção de uma viagem. Já como homem voltado para a música, era formado em música, um homem que vivia na riqueza e podia se deliciar com as suas coleções de moto, um homem que recebe então a oportunidade da família de visitar a América, a grande América, o sonho do mundo. E assim, do Atlântico ao Pacífico, ele sai fotografando. Quando ele volta à Itália, já recebe também, por imposição da família, é assim que os nobres agem, que os ricos agem, já a disposição e a disponibilidade para o seu casamento. Iria casar com uma senhora rica, que estava também aguardando a oportunidade para o casório. Ela entrava com fazendas e a família deu para ele também outras fazendas para que ele, assim, em condições iguais, pudesse agora administrar um patrimônio muito maior. E o Ubaldi começou a conviver com
a riqueza agora sobre a sua responsabilidade. Era sufocante. Como diz Francisco de Assis, os irmãos moscas se aproximam da riqueza para explorar. Não eram amigos, não eram sinceros. Aliás, ele, na sua profunda reflexão de Cristo, pensava e dizia: como é difícil entender os homens. Aliás, escuto dois pensamentos: aquilo que eles falam, aquilo que eles pensam. E nem sempre aquilo que eles pensam corresponde àquilo que eles falam. A falsidade, a mentira impera no mundo. É possível então levar Jesus a sério? É possível viver o Evangelho? No século XX se pode transformar a sua vida num laboratório e colocar em prática o Evangelho. É possível. O Evangelho suportaria uma prova de fogo, de vivência, de um homem formado, de um intelectual, de um homem com capacidade que poderia refletir e ver se a sua vida poderia ser compatível com os ideais do Evangelho. Era difícil. Muitos gritavam louco, outros imbecil, outros aturdido, perturbado. Era necessário consultar médicos, era necessário questionar aquele tipo de vida. O que enchia a sua alma? Entre 1910 e 1912, ele teve a oportunidade de ler o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Achou um pensamento coerente, um pensamento profundo. Aliás, dizia ele mais tarde, pensamento que muito iria adiantar e facilitar a sua vida. Era um sistema pronto, lógico, organizado, que falava de Deus, que falava da moral, do amor, que falava da sobrevivência da alma, da comunicação dos espíritos, da reencarnação, da evolução, da pluralidade dos mundos habitados. Chaves que entravam e explicavam os segredos e os mistérios, os arcanos do universo. O Balde refletia em tudo isso. A sua vida era uma luta entre a exterioridade que não conseguia administrar e o mundo interior rico que queria se manifestar e que borbulhava por dentro. Assim, aos 45 anos, toma uma decisão. Não era mais possível continuar convivendo nesta situação. Sentia a fome de evangelho, sentia a fome do Cristo, que já era o centro da sua vida, e resolve então colocar em prática os ideais de Francisco. Assim, como viver a pobreza no século XX? Como viver a pobreza, o ideal evangélico, de uma forma moderna, lúcida, transparente, honesta? É assim que ele pensa nos ideais franciscanos diante de uma psicologia moderna. E vê e observa que pobreza não é viver na mendicância, não é jogar as coisas pela janela como era necessário para assombrar as épocas no século XIII de Francisco. Agora o ideal era outro. O homem no século XX já é dignificado e respeitado pelo seu trabalho, pela sua produção. Assim, aos 45 anos, ele resolve se inscrever para um concurso de professor de inglês. Dominava profundamente o inglês como outras línguas. Só tinha uma vaga, idade limite 45 anos. E ele se inscreve e vai para, aprovado, vai para a Sicília, longe da sua Úmbria querida, da sua Úmbria franciscana. Um ano depois, um outro concurso. A oportunidade, pois só tinha uma vaga para
e ser professor em Gúbio, lá nas terras da Úmbria. Assim poderia ficar perto da sua família. Tomem então esta decisão. Já havia renunciado aos seus bens, mas de forma clara e honesta. Os bens pertenciam aos seus familiares. Doa todos os bens então aos familiares e vai viver com a dignidade do seu salário. Para Ubalde, a pobreza é viver com a dignidade do seu salário. E em Gúbio, aluga um quartinho numa casa e ali, como professor de inglês, ele vai viver. O seu salário era dividido em 3 partes. Uma parte para se sustentar, a outra parte para a caridade aos mais necessitados e uma outra parte para ajudar também no pensamento da divulgação da sua obra. É assim, então, que Ubalde começa a viver, levando o Evangelho a sério, honestamente, diante do espelho, para saber se o Cristo poderia ser levado a sério, honestamente, com a consciência limpa e tranquila. É então que Ubalde tem uma visão na praia de Falconara. E nesta visão ele percebe o aspecto trino do universo. Ele observa que matéria, energia e espírito, eis a visão cósmica, são apenas formas diferentes de uma única realidade, de uma única substância. Matéria, energia e espírito poderia ser explicado como o gelo, o líquido e o vapor. Tudo é H2O, tudo é água, apenas em aspectos diferentes. No entanto, como você pode pegar o vapor e transformá-lo em líquido, você pode pegar o líquido e congelá-lo e transformar em gelo. Assim você pode também pegar o gelo e deixá-lo na sua naturalidade, que ele automaticamente se transforma em líquido e o líquido evapora, indo para o novo estado, o estado de vapor. Mas tudo é água em aspectos diferentes. Nesta visão, então, ele percebe que matéria, energia e espírito estavam essas formas presentes numa única substância, numa única realidade. E ele então começa a pensar e a questionar: por que o espírito agora, livre e amplo, está preso e trancafiado na forma da matéria? Por que o espírito tem que viver engaiolado, tem que viver restrito e acanhado nesta forma sólida de matéria? O pensamento científico já corroborava com ele. A fórmula de Einstein é clara: energia é igual a massa vezes a constante da luz ao quadrado. Tem aí os 3 fatores: energia, matéria e luz. Mas por que a luz fica restrita e trancafiada na matéria? E por que a matéria automaticamente, por espontaneidade, envelhece, fica caduca, se transforma e passa para a energia, e da energia volta à fase espírito? Tudo isso corria por sua mente, quando assim, jamais amadurecido, 20 anos refletindo nessas teorias, em torno de 1950, tomado de uma febre ardente, na sua Gúbio querida, tem uma visão que se desdobra em 20 etapas. Surge a sua 10ª e tão importante obra, chamada Deus e Universo. É aí que ele vai entender e vai poder ter a ideia de que por que o espírito está atualmente, na fase em que nós vivemos do universo, trancafiado na matéria, preso na forma sólida. É assim, então,
que começa uma nova construção no pensamento do professor Pietro Baldi. E aonde ele vai se socorrer? Vai buscar socorro no pensamento teológico, no pensamento religioso. Por que, diz ele, questionar? Por que colocar a teologia de lado? Já que a filosofia responde tantas coisas, as ciências respondem tantas as coisas, a sociologia responde tantas as coisas, mas por que também não a teologia para responder os segredos da vida? E assim, questionando no prefácio do livro Deus e Universo, ele traz os conceitos de teologia para explicar o porquê que o espírito está trancafiado na matéria. E a sua ideia é simples. A ideia está presente em todas as religiões no mundo. E ele, como um cristão, não precisava ir longe. No primeiro livro das Escrituras, no Gênesis, começa assim: o ser vivia no Éden, no mundo de delícia, no mundo de felicidade. E por desobedecer à vontade de Deus, caiu, foi lançado por terra e se precipitou no mundo da materialidade. Eis o primeiro livro das Escrituras. Mas não era nada diferente se abrisse as páginas das Escrituras no seu final, no último livro, no Apocalipse, no livro da Revelação. No capítulo 12 está lá, de forma clara. Lúcifer queria ser o mais importante dos anjos nos céus e, desafiando o poder divino, faz uma revolta. E revoltando-se com 1/3 das estrelas do céu, despenca e é expulso de lá por Miguel, pois que a harmonia não podia consentir, não podia permitir a rebeldia. Ele percebe que Miguel não é um nome próprio. Miguel é uma palavra que quer dizer alguém com a lei. Era a força da lei que exigia reparação dos abusos da revolta. Assim, fica claro, tanto no início do pensamento teológico na Bíblia, no Gênesis de Moisés, como no último livro das Escrituras, o único pensamento diz: o ser vivia nas bem-aventuranças, no Éden, no paraíso, no céu, na felicidade, e de lá, por livre e espontânea vontade, por não saber atender à vontade do alto, por não respeitar a lei, de lá se precipitou para criar o mundo da dor, da matéria. No entanto, era necessário refletir mais. Como ocorre isso? Como isso se faz? Porque se é espírito, como o espírito passa para a energia, como a energia passa para a matéria? No pensamento mesmo das Escrituras. Por exemplo, no pensamento teológico, sem fugir dele. E ele vai refletir gradativamente com os seus leitores. No meio das Escrituras nós temos o Evangelho de João. O Evangelho de João começa assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus e o Verbo se fez carne. Vamos acompanhar o pensamento de João Evangelista. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus e o Verbo se fez carne. Nós temos aqui 3 fatores: Deus, o Verbo e a carne. Agora é necessário rever conceitos. O que é Deus? Por exemplo, nós encontramos na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 5, a seguinte informação: Deus é luz. Na primeira carta ainda de João, no capítulo 4, nos versículos 8 e 16, a informação: Deus é amor. E em João Evangelista, na definição de Jesus, em conversa com a samaritana, no capítulo 4, versículo 24, está lá: Deus é Espírito. Então nós podemos trocar. Aonde há Deus, podemos botar luz. Aonde há luz, podemos botar Espírito. Aonde há Deus, luz e Espírito, podemos colocar amor. E o outro conceito, o Verbo. O que seria o Verbo?
O próprio nome, verbo, que vem do mesmo radical da palavra vibração. O verbo é a vibração, o verbo é a ação. Você não realiza ou fala ou age nenhum verbo se não agir, se não fizer ação. Eu canto, eu falo, eu ando, é sempre ação. Ação é energia, ação é vibração. Por isso que o mesmo radical da palavra verbum é vibração no original, no caso, verbo em latim, que é a mesma coisa se usarmos o grego no Evangelho de João, o logos, que quer dizer a palavra, a vibração. Aliás, foi com a ação da palavra que tudo começou. Lá no livro do Gênesis está claro, e Deus disse, haja luz, e houve luz. Disse, é a ação, é o verbo, é movimento, é sinergia. E carne. Carne é matéria, é algo sólido. Então, se nós voltarmos para o Evangelho de João, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, trocando-se as palavras, os conceitos, poderíamos dizer, no princípio era o Espírito, no princípio era o Verbo, era a energia estava no Espírito, a energia era Espírito, e a energia se fez matéria. Tudo começa então a ficar claro no pensamento de Ubaldi. O Espírito, que era a origem, entra em movimento, e no movimento da energia se transforma na solidez da matéria. Mas e Adão, que vivia no Éden e precipitou-se por terra, fazendo Deus para ele uma túnica de peles? E Lúcifer, no último livro das Escrituras, que se despenca dos céus e cai por terra no mundo da matéria? Será que não é aí que está a explicação de tudo? Aonde encontrar uma ponte, um norte no conceito do Evangelho? O professor Pietro Ubaldi vai perceber. Nos próprios textos está escrito. Diz Jesus, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. A queda foi rápida e houve uma expulsão. Como explicar isso em conceitos lógicos e racionais? Ele então vai buscar mais uma explicação teológica no Evangelho. Agora em Lucas, no capítulo 15, na parábola do filho pródigo. O filho pródigo estava na casa do pai, vivia em harmonia na casa do pai. Tinha tudo na casa do pai, nada faltava a ele, ao ponto da parábola dizer, tudo que é meu é teu, meu filho. E ele diz assim, usando da sua liberdade, pai, me dá a parte da herança que me cabe. E deixando a casa paterna, diz o texto, ele vai para uma terra estranha e começa a gastar tudo com as meretrizes de forma bastante imprudente. Ele vai se desgastando, vai gastando e se desgastando. Nessa loucura de se desgastar e de perder tudo, ele chega nesta terra estranha no mundo de tirania. A tirania era tal e era tão violenta a tirania que ele não conseguia mais ter nem a vagem dos porcos para comer. E como ele não tinha mais a vagem dos porcos para comer, ele vai pedir então ao tirano uma oportunidade de alimentação. E o tirano diz para ele, não, os porcos me dão lucro, os porcos enchem o meu bolso, os porcos geram capital, você é prejuízo. E agora então em solidão, em amargura e em angústia, completamente só, cercado de dores por todo lado, como diz Santo Agostinho, quer que ele olhe para frente, para trás e para os lados, ele só encontra a dor campeia por toda a sua vida,
É ali onde parece que não há Deus, onde parece que há mais e a maior ausência de Deus, é ali que Ele está presente. Porque neste fenômeno da descida dos céus, Deus veio conosco no seu aspecto de imanência, é a base de sustentação de tudo. Nunca saímos de Deus porque Ele é infinito, e Ele, por ser o nosso Pai, bondoso, amoroso, misericordioso e justo, veio com a criatura se crucificando nesta grande cruz do universo, para poder ser a base de sustentação e equilíbrio da vida. Assim, aonde parecia que não há Deus, no mais profundo da dor e do desespero, ele pensa, e entrando em si, diz o texto, refletindo, afirma: vou para o meu Pai. E começa então a trajetória evolutiva, a trajetória de retorno, de poder voltar para aquela harmonia da casa do Pai. É assim que o Balde vai refletir o conceito de espírito que se transforma em energia e se transforma em matéria. E agora a subida ao contrário da matéria para o espírito. Só que essa subida é lenta. Se diz o texto evangélico, na frase de Jesus, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago, se a queda é rápida, a involução é rápida, a evolução é lenta e gradativa, porque também o evangelho explica que a subida é íngreme, é difícil, a porta é apertada e não se consegue evolução, diz Paulo de Tarso, sem derramamento de sangue, sem dor, sem sacrifício. Tudo agora começa a ficar claro e lúcido na mente do professor Pietro Baldi. Tudo ficava explicado. Cristo e os seus profetas já traziam as explicações lógicas, as explicações teológicas e intuitivas para todo o processo da dor, do sofrimento e da necessidade da evolução. No entanto, era necessário, numa linguagem nova, numa linguagem moderna, colocar tudo isso de uma forma coerente para os homens que necessitam atualmente, por causa da irmã ciência, de novos argumentos. É assim, então, que ele, pela primeira vez, apresenta esses conceitos de forma lógica e racional. Já estava aqui no Brasil, era 1956, e o movimento espírita agasalhava o professor Pietro Baldi. Movimento que questionava, que lia, que tinha os seus conhecimentos dignos e muito louváveis, e que diante desse pensamento inundou o professor Pietro Baldi com perguntas, com dúvidas, com questionamentos. Ele se debruça em amor. Era necessário explicar sempre para que a alma pudesse compreender. Hoje não podemos mais aceitar pela fé. É necessário o crivo da razão. E, no entanto, o professor Pietro Baldi aceita o desafio e, num curso, diante de um auditório repleto, ele vai responder perguntas. E agora ele vai encarar o mesmo problema num aspecto racional, filosófico, analítico. E vai surgir uma das suas obras mais interessantes, chamada O Sistema. O que é o sistema? Dizia ele. O sistema é o universo originário, seria o céu. O céu é um sistema, é algo harmônico, orgânico, maravilhosamente equilibrado. No céu não há repetição. No paraíso, no sistema, há apenas diferenças ou hierarquias que se unificam por amor. Explicando melhor, o corpo é constituído, o organismo do corpo é constituído de muitos órgãos. Cada órgão tem uma função a realizar. O coração pulsa distribuindo o sangue pelo organismo. O pulmão faz o trabalho da respiração. O estômago faz a digestão dos alimentos. O intestino expele. Cada órgão tem a sua função.
Cada um é perfeito dentro da sua função e, por causa disso, cada um realizando plenamente a sua função, nós temos um organismo e um organismo saudável. E num pensamento lógico e num pensamento racional, nenhum órgão é mais importante do que o outro. Nem o coração é mais importante do que o pulmão, nem o pulmão mais importante que o estômago, nem o estômago mais importante do que o intestino. Tanto que quando um desse vai mal, todo o resto vai mal. Há uma harmonia perfeita. Ele pensou nas notas musicais. Não há uma monotonia. Não poderia nesse céu, nesse sistema, ser todo mundo igual, como se nós imaginássemos na música se tudo fosse dó, se tudo fosse lá, se tudo fosse fá. Ficaria muito sem graça. A vida não se repete e nada se repete. Aliás, muito pelo contrário, cada um é um mundo próprio, com leis próprias, com colorido diferente. Ninguém é xerox de ninguém. Mais que isso, nenhuma folha da árvore, se olharmos bem próximo, nenhuma é igual a outra. Nesta abundante diversidade, nós encontramos o sistema que funcionava e devia de funcionar harmonicamente. Daí a harmonia, notas diferentes em equilíbrio, formando uma grande sinfonia que seria os céus. Quando notas diferentes resolveram abusar dessa harmonia, gerou o que se chama a queda espiritual. E a queda é um precipitar da matéria no espírito. E agora começa a necessidade do espírito voltar à matéria. Mas não adianta se pegar por imposição a matéria e tentar abrir. É como se quiséssemos pegar um botão e, num ato de violência, querer surgir a rosa. Vamos perder o botão, vamos perder a rosa e o seu perfume não vai espraiar. É uma força de dentro, é um processo interior, é a força da imanência divina, é a força do amor, como já foi explicado, é o processo da evolução que é interior, de dentro para fora, para tirar o espírito trancafiado dessa jaula de chumbos que é o corpo, para que ele possa voltar a brilhar. O pensamento científico é explicado por Darwin. O mundo vai na sua evolução, da matéria para o vegetal, do vegetal para o animal, passando de todas as fases pelas fases intermediárias, as fases de transição entre a matéria e o reino vegetal, as fases de transição entre o reino vegetal e o reino animal, as fases de transição do reino animal para o reino humano. É todo um processo de levar o homem bestial e fera para o homem augusto e elevado, que manifesta o amor em planos mais altos, em plano evangélico. Esse trabalho de evolução do átomo ao arcanjo é lento e é penoso, e se faz através da evolução, mais de uma evolução em espiral, com calma e gradativa. Não é uma subida louca e desenfreada, porque ninguém consegue subir uma escada em muitos degraus em disparada. A alma não aguenta, ela fica cansada, ela fica exausta, como nas escadas dos prédios, nós encontramos o primeiro andar, depois uma virada num patamar para descansar, e depois uma outra subida e um outro patamar para descansar, e assim uma outra subida. A evolução se faz assim, com subidas e descidas. Diz o balde: sobe 3 e desce 2. A alma descansa e volta a subir, e sempre vai ganhando 1, e ela sempre vai buscando níveis mais altos. E quanto mais vai subindo, menos vai descendo. Quanto mais se desencarna, menos se reencarna. Está lá no livro do professor Pietro Baldi, Um Destino Seguindo Cristo. Quanto mais se desencarna, menos se reencarna. Mais se sobe 3, menos se desce 2. Assim, o processo se faz através das reencarnações. As reencarnações são paradas, são bênçãos, em que a alma vai colocar na prática a necessidade do aprendizado.
como num imenso teatro em que o personagem tem que representar e cumprir bem o seu papel. Diz Paulo de Tarso: nós, os cristãos, estamos num teatro representando perante os homens, perante os anjos, perante nós mesmos. É uma demonstração prática de vivência. Só sai da escola aquele que foi devidamente aprovado e que amadureceu. E é difícil sair daqui, é muito difícil. As provas são exigentes, o homem perdeu as suas referências, ele caiu na doença do esquecimento, caiu na doença da ignorância, caiu na doença da inconsciência, ficou uma carta sem destinatário e remetente. Ele não sabe de onde ele veio, não sabe para onde ele vai, não sabe porque sofre, não sabe o que é felicidade. Algo diz dentro dele, porque assim ele foi criado, é a sua natureza, que ele tem que ser feliz, só que ele não sabe buscar e encontrar a felicidade. Mas ele sofre, porque apressadamente, egoisticamente, imediatistamente, de forma imediatista, as doenças criadas por esse estado de confusão faz com que ele vai buscar a felicidade em lugar errado. E é bom quando ele busca a felicidade em lugar errado, porque ele vai encontrar a dor que se chama ilusão. E é ótimo para um processo evolutivo quando você passa pela desilusão. Como é bom ser desiludido. Dói muito, mas é a única certeza de que estavam no caminho errado, estavam no caminho da ilusão. E agora, pela dor, a irmã dor, aquela dor que é uma mola proporcionadora do progresso, como diz o Balde no livro História de um Homem, é que abre como uma grande cirurgiã, como uma cirurgiã extremamente competente a alma, para que dali possa sair o espírito curado. Mas o homem vai começando a sua evolução e é muito difícil. No início, a sua primeira manifestação era o homem da força. Ele só sabia agir por força, ele só sabia agir com angústia, ele só sabia agir de forma autoritária. Era para homens de mente curtas, para homens com a mente embotada, com a mente enlatada, só há um argumento: a força, a violência. Essa é a primeira resposta de manifestação do homem. Para com seu semelhante, a agressividade. Para a natureza, a exploração e o abuso. Para a fêmea, se arrasta pelos cabelos para exigir a manifestação do seu gozo. É complicado. Diz o Balde: a vida é dor. Deixemos aos ingênuos a crença de que a vida é prazer. A vida não é prazer, a vida é dor. O sexo e a gula foram dados ao homem para que o homem, na sua forma de corpo, não recuse a viver. E podendo viver, e vivendo e experimentando, pode evoluir e crescer. A vida é dor. E quando o homem se manifesta assim enfermo pela violência, ele vai ter diante dele um outro tão violento quanto ele. E nesta luta vence o mais violento. É o método bem explicado por Charles Darwin. Na luta primitiva da evolução, vence o mais forte. E nesta vitória do mais forte, por incrível que pareça, sempre vai aparecer o mais forte. E assim, aquele que se achava forte vai ficando desiludido, vai sofrendo, vai se angustiando e vai pensando um outro método para vencer a força. Reparem que até Golias, tudo se resolvia no tapa, na bolacha, no soco, na guerra. Golias era o resultado final da vitória dos homens. E o exército dos filisteus, o exército filisteu tinha profunda confiança em Golias. Mas eis que apareceu um pastorzinho, simples pastor. Seu nome
Davi. E Davi foi chamado para a guerra e tinha de enfrentar Golias. A vitória contra a inexpressividade. A vitória, o músculo, contra o raquítico. Mas um raquítico que pensava, que já colocava uma outra forma de agir da mente. E no aspecto que nós chamamos na obra de Ubaldi, que o Ubaldi chama de astúcia, ele cria a funda. E colocando uma pedra amarrado num barbante, numa corda, faz um movimento giratório e solta aquele instrumento de arma e mata Golias. Tudo mudou a partir de Davi. Golias já não era mais a vitória, a força já não era mais a resposta de vitória. Agora havia uma nova forma de vencer, que era a astúcia. E o homem entrou no novo reino. Agora usando a força também, mas não a força dos músculos, a força da mente. Uma mente ainda, por incrível que pareça, racional, que, como diz o Gênesis, que lambe o pó da terra para se deliciar com as coisas do mundo. Uma astúcia que usa toda a sua energia para servir, mas rastejar na matéria, para comer o pó da terra. No entanto, um astuto se apresenta de um outro astuto, e sempre há alguém mais esperto. Na lei do Gerson, sempre tem alguém mais inteligente para te enganar, para te ludibriar, para te vencer. E assim, é neste aparato, neste processo de crescimento, é que surge um abençoado protetor do mais astuto, o direito. Reparem em como eu falei, surge um novo método de defesa do mais astuto, o direito. O direito, na sua origem, não é para proteger o mais forte, e sim, por incrível que pareça, justiça cega, feita por homens cegos, para dar privilégio a quem tem mais condição, a quem tem mais poder, a quem tem mais dinheiro, aquele que tem condições de ter os advogados, aqueles que conhecem os emaranhados das leis, as complicações das letras, das vírgulas e dos pontos, para dar mais e mais vantagem ao homem. A astúcia é dolorosa, é a lábia em que o jovem diz para a namorada: eu te amo, te quero, você é linda e a minha vida é só para você. Tudo ilusão, muita conversa, muita conversa. E é assim, na dor, é que vai tendo o aprendizado. Eu costumo contar que havia um ratinho que estava louco para comer um queijo. Ele babava pelo queijo lá do seu buraquinho, da sua casinha. Mas ele sabia que não podia sair para pegar o queijo, porque o gato estava ali fora esperando ele. E ele pensou assim, com seus botões, se é que rato tem botões. Se tivesse um cachorro aí, se tivesse um cachorro, o cachorro ia botar o gato para correr, e por enquanto que estava essa briga, cachorro e gato, eu pegava o queijo. Se tivesse um cachorro. E de repente, para a sua alegria, para a sua surpresa, ele escuta aquilo: há um cachorro. Se há um cachorro, o gato está longe, ele já fugiu, posso buscar o queijo. Quando ele sai do buraquinho para pegar o queijo, ele é agarrado. E quando ele olha para a sua surpresa, ele vê o gato. Ele diz: ué, é o gato? Mas cadê o cachorro? Diz o gato: cachorro? Não tem cachorro. Aqui o dono da casa sou eu. Fui eu que lati. Nesta época de globalização, quem não conhece 2 idiomas não sobrevive. As palmas são para o rato, para o gato ou para o cachorro falso? Porque o cachorro falso aqui fui eu. É bem falso. Então, nós costumamos fazer assim, aplaudir a malandragem do gato. Batemos palma para a malandragem do gato. Por quê? Porque o homem, na fase da astúcia, no seu atual nível evolutivo,
Ele aplaude quem é inteligente, aquele que sabe vencer, aquele que engana ele nas eleições, aquele que engana ele nas empresas, aquele que engana ele nas propagandas, aquele que engana e por isso vence e é poderoso. Ele é admirado. E as pessoas falam, ora como ele é cruel, entra no lugar dele e faz igualzinho, porque esta é a alma, é a nossa estrutura, é a nossa realidade psicológica. Diz o Balde, ninguém pode fugir de si mesmo. Nós somos hoje aquilo que nós fizemos ontem e seremos amanhã o que fizermos hoje. Essa é uma realidade verdadeira. Mas, no entanto, são muitas dores. Se perde tudo por causa do direito, se perde tudo por causa da astúcia. O homem aprende nesta angústia, no perder, no derrotar, ele começa a ver que precisa de um novo sistema. E esse novo sistema se chama honestidade. E agora é necessário viver uma nova fase. É a fase do futuro, do homem novo, do homem da nova civilização do Espírito, o homem da nova civilização do terceiro milênio, viver a ética. Aliás, já tivemos muitas revoluções, vão dizer Pietro Baldi, todas frutas da queda do homem. Quando o homem gritou por liberdade, igualdade, fraternidade na Revolução Francesa, ele fez com que esses ideais fossem manifestados pelas armas. Igualdade com o rico, não com o pobre. Liberdade para fazer o que quer, inclusive a guilhotina para matar. E fraternidade, dizia Robespierre, contanto que eu dirija o movimento. E o homem só conseguiu trazer esses ideais na terra através da guerra e da arma. Era necessária uma nova experiência. Faltava ao homem a experiência da justiça social, diz o professor Pietro Baldi, em que a igualdade fosse realmente manifesta. Escola para todos, hospitais para todos, casa para todos, oportunidade, dignidade de cidadão para todos. Para isso, uma nova revolução. E o homem, para trazer esses ideais na terra, realiza uma guerra. O bolchevismo, e com armas, sempre com o único instrumento que ele possui, realiza a carnificina para demonstrar justiça social. Não poderia dar certo. E a Rússia, com pés de barros, ou melhor, a União Soviética desaba, porque ela foi construída pela falsidade da imposição das armas. Diz o Baldi que agora o homem está se preparando para uma nova revolução, uma nova ideia, e a grande ideia que vai ter que imperar no mundo para criar a civilização do espírito se chama honestidade. E a honestidade, a ética, vai ser a nova forma de se conduzir. E ela não pode ser implantada pelas armas. Essa é uma revolução nova, totalmente nova. Como os seus resultados são novos, precisam-se de armas diferentes para ser implantada. E só tem uma arma ou uma força que pode implantar a ética, a honestidade: o amor. É o amor a única condição que mostra realmente para o homem que ele é sincero com o outro, que ele confia no outro, que ele ama e respeita o outro, mesmo se o outro não ama e não respeita, porque só com amor ele pode ser ético e sincero consigo mesmo, como nos pede o Evangelho. Amai os vossos inimigos, fazei bem àqueles que vos perseguem e caluniam, orai pelos vossos inimigos. E o mistério para esse processo está numa palavra mágica, que só o Evangelho disse, que nenhum outro sistema religioso do mundo disse nem viveu. A palavra mágica para este homem se chama perdão. Ela consegue reconstruir tudo, mudar tudo, transformar tudo. Eu costumo imaginar o perdão como um fecheclé. Quando a gente olha para aquelas coisinhas, eles não encaixam de jeito nenhum, né? Ali não dá para encaixar, mas tem aquele fechinho que a gente faz assim, está tudo certo. O perdão é esse fecho que consegue unir o que parece que é
completamente separado, dividido, afastado. Diz Pietro Baldi que o perdão é uma força de tal forma imensa que foi assim que o Cristo se despediu das praias planetárias: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Diz o Baldi, no livro Cristo, que o perdão é algo tão extraordinário que ele é a força que constrói a cisão do antissistema com o sistema, que reconstrói a nossa unidade com Deus. Não há caminho de libertação sem perdão. Não um perdão individual de um outro para outro, que é coisa pequenininha daqui do mundo. Aliás, diz o Evangelho, aquele que falar contra o Filho do Homem, isso será relevado. Mas é algo mais profundo, é algo cósmico, é algo de tal forma imensa que acaba com a rachadura da alma e da nossa separação com Deus. Nos dá plena unidade de cidadão, porque você vence a si mesmo, porque recebe o seu próximo em amor. E aí tudo fica muito diferente. Nesta nova realidade, precisasse também pensar num epicentro para ela. Como os ideais políticos da liberdade, igualdade e fraternidade explodiu na França, a França foi o epicentro desse ideal, mesmo derramando sangue no Rio Sena através da guilhotina, mesmo a justiça social que surge no epicentro da Rússia, mesmo derramando sangue pelo bolchevismo, o centro foi a Rússia. O Baldi vai indagar: qual seria o local do mundo que poderia ser o epicentro para derramar ética e honestidade, evangelho para o mundo? Ele olha o que tem. A realidade do mundo e o pensamento do mundo era a Europa. Diz ele no livro Profecias: a Europa está velha, a Europa está cansada, a Europa está enferma. Precisa-se para novas ideias de juventude, de uma juventude alegre, espontânea, que abraça, que confraterniza, que seja saltitante. E ele sugere que são nas praias das Américas, as praias do Novo Mundo, nas praias do Brasil, que nós teremos a nova civilização do Espírito, que como um epicentro vai derramar para o mundo os princípios de ética e honestidade. Por favor, não riem. Estou vendo que tem gente que quer rir quando eu estou falando isso do Brasil, por favor. Mas essa é a realidade vista por o Baldi. E vocês poderiam dizer assim: aí ele errou. Estou assistindo a sua palestra, Jorge, e até agora está tudo legal. Eu compreendo até aquele capitão que desceu lá do sistema e que agora está mergulhado aqui na matéria. Mas o Brasil ser exemplo de ética e honestidade para o mundo, é assim que funciona? Repare, o professor Pietro Baldi vai dizer isso em 1934, muito antes do espírito Humberto de Campos, através do nosso Chico Xavier, no livro Brasil, Coração do Mundo, em 1938. E, aliás, conceito então que Humberto de Campos repete, mais ainda em 1920, dentro da própria Federação Espírita Brasileira, já havia sido dada uma comunicação dizendo que a árvore do Evangelho era a árvore plantada no Brasil, transferida do Cristo para o Brasil, para frutificar para o mundo. E aí vocês pensam assim: será que vai dar certo? Digo não por nós, mas repare para onde que a obra do professor Pietro Baldi veio: para o Brasil. É aqui no Brasil que, depois de 20 anos ele mergulhar no mundo místico da Úmbria, ele veio para cá para mais 20 anos para realizar uma obra prática, e na prática, em contato com o auditório, em contato com as pessoas, respondendo ao público, respondendo às indagações, na prática, na experiência, apesar de não gostar deste convívio, e sua voz vai dizer para ele: sei o quanto isso é doloroso para você, como te incomoda o aplauso das massas, sei o quanto você reflete que o aplauso das massas é inversamente proporcional ao valor, no entanto, é na experiência que se vai realizar a vivência do Evangelho.
O que será da Jerusalém humana sem o bordão do pastor? É necessário ir a campo. E ele vai a campo, apresenta a sua obra ao mundo. Em 1966, de uma manifestação de amor no epicentro das Américas, em Brasília, ele faz a doação à sua obra aos povos do Brasil, da América Latina e a todo mundo. Está aí a minha obra, não para ser explorada, mas a minha obra para ser lida, amada, vivenciada, para fundar uma nova civilização, a civilização do Espírito. E aí poderíamos pensar assim: e está dando certo? Esta doação está dando certo? A obra de Ubaldi está construindo uma nova civilização? Eu peço, olhem para os lados, olhe para frente, olhe para trás, veja o auditório, veja o que Campos fez, veja a bênção desta obra publicada, apesar de todas as dificuldades para sair livros num país como o Brasil, de jovens com dificuldades de leitura, com dificuldades de escola, uma obra de 24 volumes à nossa disposição. E um auditório aqui sedento por conhecimentos. Quantos viajaram 14 horas para chegar aqui para ouvir Ubaldi, para sentir neste pensamento transformador e revolucionário uma nova oportunidade de crescimento e de aprendizado. Foram essas as palavras da abertura do nosso congresso. Que ele seja um congresso de aprendizado para todos. E é assim que se constrói uma nova civilização. Somos obreiros deste ideal. Azar do preguiçoso que caiu hoje aqui nesse auditório. Azar dele. Porque agora, conhecendo, não tem mais como fugir. Ai de nós se fugirmos com o nosso dever de divulgar esta obra. É necessário começar aqui agora a agradecer ao alto o presente recebido e colocar na sua vida ela em prática. Ofereça para um amigo, dê de presente, leia em casa, faça um grupo de estudo. Você tem muito pouco tempo de vida. Nesta atual reencarnação, não vai se decepcionar quando chegar do lado de lá. André Luiz está certo, o umbral existe e você vai se dar mal. Comece aqui agora o exercício da sua libertação. Funde um grupo de estudo em casa, não é nada complexo, não é nada complicado. Comece a ler junto com outros amigos, 2, 3, 4, com seus filhos, com um colega, com um vizinho, com um primo, com um tio, a obra do professor Pedro Ubaldi. Comece a ler, a conversar, a discutir, uma vez por semana, de 15 em 15 dias. Não é tão complicado, pouquinho, não mais do que 40 minutos. Aliás, a gente não aguenta, os nossos neurônios se debatem. Assim, gradativamente, degrau por degrau, comece, mas comece. Se for complicado, não estiver entendendo, está difícil, escreve. Escreve petrobaldi.com.org, escreve para cá. Escreve para a gente, jdamas@globo.com, escreve para um outro. Tem tantos que estão a fim de ajudar. Ninguém sabe tudo, ninguém sabe nada. Mas poderá estudar junto, discutir junto, tentar responder, mas não podemos ficar na apatia. A energia tem que se movimentar. Temos que sair desta solidez para, num movimento, gerarmos e criarmos a nova civilização do Espírito que os céus está esperando de nós. Somos os construtores do futuro. Diz Ubaldi, é necessário que minha obra seja publicada toda publicada, para que não haja desculpa, para que a civilização do terceiro milênio não tenha todos os instrumentos necessários para se fazer, para acontecer. Não estamos aqui por acaso. O acaso não existe. O acaso é o pseudônimo de Deus quando Ele não quer assinar. Mas poderíamos dizer assim, mas é tão difícil, é tão complexo, é tanta luta, é tanto sangue. Olha, você mesmo disse a queda, o antissistema, este mundo que nos prende aqui, que nos arrasta,
São dores, é a necessidade do dinheiro, é o patrão difícil, é a família, são complicações, é a necessidade da escola, é a necessidade do estudo, da formação, do diploma. É difícil. A porta é íngreme, a subida é apertada, mas é o único caminho de libertação. Diz o Mestre: eu sou a porta. E essa é a situação mesmo da queda. O alto quer nos libertar, e nós nos prendemos como num imã, imantados, querendo ficar arrastados e presos na matéria. É necessário mudar o panorama. Eis que no mundo de queda é assim que funciona. Se criamos a lepra, o alto nos manda Francisco de Assis para beijar-nos e assistir-nos em nossas feridas. Se nós criamos a inflamação, Deus, através do seu cientista, nos dá a penicilina. Se nós encontramos num estado de loucura desenfreada da alma, o medo e o pavor da morte, os céus nos dá Chico Xavier, para que através das abundantes mensagens que se multiplicam, venha a nos dizer que a vida é imortal. Nós, se criamos o materialismo, a doença enferma, a doença tão grave dos nossos tempos, o alto nos disponibiliza Pietro Baldi para, num pensamento lógico e racional, dizer que o espírito é maior do que a matéria, que matéria é espírito coagulada e que o materialismo ficou com seus dias contados apenas na ignorância daquele que não quer ver. Nós criamos o túmulo e a vida nos acena com Jesus, o herói do túmulo vazio, para nos ensinar que espírito nenhum pode ficar preso na matéria, porque espírito nenhum pode ficar preso nas grades do corpo, porque túmulo nenhum é suficientemente grande e forte para prender o espírito que é imortal e que, liberto, sempre canta e vibra. Por isso que na alma do professor Pietro Baldi, a palavra única, a palavra total, a palavra plena, que enchia o seu coração, derretendo o seu espírito em amor, é Cristo. A última palavra, na qual ele debruçou a sua vida e a sua missão, cantando para nós que Cristo é o aceno de que a evolução se faz, e se faz de forma inviolável, quer queiramos, quer não, pelo método da felicidade ou pelo método da dor. Dizem que houve no Oriente um ser outrora que, sendo espiritual, fez-se homem, embora, e entre os grandes de então das leis, os sábios, sem consultar os falsos alfarrábios, foi mestre, sendo humilde nazareno, concentração astral que a ciência encerra, ele desceu iluminando a terra e a fé pregando, a fé que nos consola. Ele, o Cristo, era o verbo, era uma escola, verbo, sol, clarão, verdade, voz do Cristo, visão dos céus. Como há de passar o ser humano sem ter luz? Se és estrela, se és farol, se és Jesus. Minha alma, pois, vos pede, vos implora, vós que viveis errando lá por fora, fugindo do dever, manchando a história, entrai, que a obra de Pietro Aleório Baldi, tão divulgada e estudada na cidade de Campos, é luz, é paz, é amor, é glória. Fique com Deus.